Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos e ouvintes, espectadores do grande canal Histórias do Lenilson. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez é a primeira parte sobre a Revolução Russa. Nessa primeira parte a gente vai tentar entender como é que era a estrutura social da Rússia pré-revolucionária, como o czar tentou lidar com os muitos pontos de desavenças e pontos de tensão que aconteceram na virada do século XIX para o século XX. Que pontos de tensão são esses? Quais são os grandes grupos políticos e sociais que se destacam nesse processo revolucionário e como que o czar acaba então caindo do poder. Vai ser uma aula resumida e vai ter esse ponto final, a queda do czar e a instalação de um governo revolucionário. E aí, na parte 2, a gente vai ver com calma como se deu a Revolução em si, em outubro de 1917, e nós vamos ver também como esse governo se consolidou aos poucos até se tornar o que se tornaria depois, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá bom? Então, só para iniciar, primeiro vamos tentar entender o que era a Rússia, o império, o grande império da Rússia, no século XIX. No século XIX, nós tínhamos uma Rússia que, desde do século XVII, ou seja, desde meados de 1600 e pouco, era uma Rússia feudal, era uma Rússia cuja mão de obra no campo estava baseada na servidão. O que significa servidão? A servidão na Rússia ela era tão limitante para o camponês que ela pode, inclusive, ser comparada ao que era a escravidão na América. Claro que você não tinha ali uma diferença de cor de pele, nem uma diferença de etnia entre brancos e negros, entre quem era servo e quem era o seu senhor. Mas você tinha uma relação de dominação tal que desde o século XVII tirava completamente a possibilidade de liberdade desse camponês, de liberdade desse servo. Ou seja, o servo ele tinha a obrigação de viver e trabalhar na terra em que ele nasceu. Ele poderia ser vendido, porque como ele era a vida dele estava associada àquela terra e àquele senhor, uma vez que aquele senhor, por exemplo, vendesse as suas terras, ele poderia também vender os seus servos juntos. Ou seja, ele não tinha nenhum tipo de liberdade. E havia uma série de mecanismos para impedir que ele fugisse. Ou seja, ele não poderia simplesmente dizer, não estou satisfeito com a vida aqui, agora eu vou para a cidade. Isso era considerado proibido. Muitas vezes tem ocorrido ao longo da história russa vários levantes populares contrários a essa servidão. E muitas vezes tem ocorrido pessoas que particularmente se arriscavam. Isso durou oficialmente até 1861, quando o czar Alexandre II, que é avô do Nicolau II, que é o Nicolau II é o czar que efetivamente cai durante a Revolução Russa, o Alexandre II, então, ele decide pelo fim oficial da escravidão. Isso acontece da servidão russa, isso acontece em 1861. Ainda se prolonga a servidão em terras estatais, ou seja, o Império da Rússia possuía muitas terras que pertenciam ao próprio Estado. Isso vai até 1866 oficialmente. Mas muitas vezes o que acontece? Eu tenho ali uma família que não usufruiu da liberdade ao longo de gerações e gerações. Então é uma família que não tem patrimônio, é uma família que dependia dessas relações de troca com o senhor, com o dono da terra, né? Então ela não é proprietária daquela terra, mas ela também não é uma assalariada daquela terra. Ela não ganha um salário para trabalhar ali. Então o que fazia muitas vezes é que parte da produção dela ficava com a própria família para sua subsistência e parte da produção ia para o senhor, e o senhor, por sua vez, fazia o comércio, toda a parte lucrativa que a terra poderia gerar ia para o senhor. A família se utilizava dessa terra apenas como uma questão de sobrevivência e não tinha qualquer possibilidade de liberdade ou de mudar de vida, muito menos de construir um patrimônio. Ou seja, embora oficialmente essas famílias pudessem, a partir da década de 1860, adquirir as suas próprias terras e terem mais liberdade, isso é uma coisa que na prática não acontecia, até porque muitas vezes elas se endividavam com os próprios senhores donos dessas terras.
Então nós temos ali, nessa última metade do século XIX, uma Rússia que a gente chama de semi-feudal, ou seja, aquelas relações antigas, medievais, entre o senhor e o servo, elas permanecem existindo, embora não oficialmente, embora de forma um pouco mais enfraquecida, mas ao mesmo tempo eu tenho nas grandes cidades como a São Petersburgo, que é a capital do Império Russo, eu tenho já o início de um processo industrial, ou seja, eu tenho algumas fábricas já funcionando, eu tenho operários, então existem duas Rússias que coexistem naquele período. Uma Rússia profundamente atrasada, agrária, baseada na servidão, com poucos trabalhadores realmente assalariados no campo, é um campo muito retrógrado, e ao mesmo tempo eu tenho ali alguns lampejos de modernidade nessas grandes cidades, por exemplo, em São Petersburgo, onde eu já tenho algumas fábricas, e conforme essas fábricas vão surgindo e vão sendo abertos ali na virada do século XIX para o século XX, vem junto com elas todo o drama que os trabalhadores europeus, os trabalhadores de fábrica europeus, os proletários, sentiram desde a Revolução Industrial, desde o século XVIII. Ou seja, a Rússia ganha, entre aspas, né, uma nova discussão. Então, antes já tinha havido, ao longo da história da Rússia, muitas revoltas no campo, e muitas vezes o czar ordenou uma repreensão violenta dessas revoltas no campo, e agora eu tenho um novo tipo de movimento social que se dá nas cidades e que está associado aos estudantes e aos trabalhadores fabris, né, que a gente pode chamar aqui de proletários, ok? Então vamos tentar entender um pouco essa virada do século XIX para o século XX. A gente viu esse plano de fundo agora. Vamos tentar entender quem é essa figura do czar Nicolau II, que assume poder em 1894. Então, só para a gente entender o quanto que a política russa já estava instável, né, no sentido de que havia algum radicalismo intenso de grupos opositores à família real, o avô do Alexandre II, o avô do Nicolau II, o czar Alexandre II, que havia acabado a servidão oficialmente em 1861, ele chegou a sofrer um atentado no final do século XIX, e ele foi assassinado por um grupo extremista, ou seja, existia já na Rússia esse componente de grupos que estavam dispostos a se utilizar da violência como uma forma de instrumento político. Isso é preciso estar como plano de fundo. O czar, então, Nicolau II, assume o poder em 1894. Ele mantém, né, o status quo, ele mantém a forma de coisas com que a Rússia sempre funcionou, e em 1895 ele sofre algumas derrotas. Por exemplo, há muitos anos já, o Império da Rússia vinha num processo de expansão muito intensa, expansão territorial, tanto a leste como a oeste, e quando ele vai começando a chegar perto das fronteiras com o Japão, claro, o Japão é uma ilha mais próximo das áreas de influência do Japão, isso acaba criando algumas tensões com o Japão. Em 1805 eu tenho uma guerra entre a Rússia e o Japão, e uma guerra em que a Rússia imaginava que ia vencer com muita tranquilidade. Ela chega a mandar uma esquadra de navios que não consegue sair por aquele lado do Oceano Pacífico, então ele tem que dar uma volta gigantesca até finalmente enfrentar a marinha japonesa, e essa frota de navios ela é completamente derrotada pelo Japão. Ou seja, aos poucos, ali em 1905, tem-se a impressão na opinião pública russa que eles estavam perdendo, estavam de fato, perderam a guerra para o Japão, que era considerado até então uma potência de pouca importância comparado à grande Rússia, e essa guerra e outros problemas financeiros fazia com que novamente houvesse um desemprego, uma fome, vários problemas sociais que estavam se acumulando, inclusive
em São Petersburgo. Então, em 1905, o povo toma as ruas, estamos falando aí de 4, 5 mil pessoas, algumas milhares de pessoas, que não era um movimento comum nas ruas de São Petersburgo, pelo menos não comum até 1905. Você pode considerar 1905 a primeira fase da Revolução, mas essa fase da Revolução ainda não é uma fase que tenha uma característica de mudança de sistema, ou seja, que se pretenda ser marxista, comunista, bolchevique. Esses ideais todos eles vão surgir mais para frente em 1917. Em 1905 tem literalmente o povo indo às ruas. Que povo é esse? Estou falando de trabalhadores industriais, estou falando de estudantes, estou falando de camponeses, principalmente camponeses que depois dessa mudança estrutural toda no campo, chegaram de alguma forma, a vir para a cidade, ou seja, sofreram esse processo de êxodo rural e chegaram na cidade com muito pouco instrumento, sem patrimônio, sem grandes estudos, aceitando qualquer tipo de trabalho. Então eu tinha ali uma massa de desempregados, de trabalhadores que trabalhavam muitas horas, recebiam salários pequenos, não tinham muitos direitos, e de antigos servos, né, que estavam, ou filhos de servos, filhos de antigos servos, que estavam profundamente insatisfeitos. Esse povo se organiza, sem uma liderança própria, mas há uma certa organização. Eles vão às ruas de São Petersburgo, eles se dirigem ao Palácio do Inverno, Palácio de Inverno, que era a sede do governo russo, que era onde vivia o czar, né? Lembrando que a palavra czar em russo significa imperador, então sempre que você ouvir a palavra czar aqui, a gente vai estar associando isso ao imperador. E o objetivo desse grupo muito extenso e muito heterogêneo, era chegar até o Palácio do Inverno e entregar uma espécie de abaixo-assinado, ou seja, entregar uma espécie de reivindicações, lista de reivindicações de quais eram as dificuldades da vida que eles enfrentavam, que tipo de ações o czar deveria tomar para ajudá-los. Então veja que nessa primeira revolução de 1905 não é uma revolução para derrubar o czar ainda, e não é uma revolução para mudar o sistema econômico vigente. É uma revolução que buscava melhorias nas suas condições de vida e que tinha ali ainda, digamos assim, uma forma antiga de lidar com o czar. Não é vamos derrubá-lo, não é vamos passar por cima da sua autoridade. Nós estamos vindo aqui reunidos em grande número para fazer uma série de reivindicações e pedidos ao czar. Então eles se dirigiram de forma pacífica até o Palácio de Inverno. O czar, ele sabendo então dessa movimentação toda, ele já havia saído de São Petersburgo com a sua família, e ele havia deixado ordens que se protegesse o palácio. Uma coisa é proteger o palácio, outra coisa é você atirar contra uma população desarmada. Então o que aconteceu de fato foi que essa população chega até o Palácio de Inverno e ela é recebida a tiros. Inclusive, há relatos de como aquilo foi uma manifestação popular, que parecia quase uma festa, né? Finalmente estamos aqui, estamos pacificamente protestando, falando sobre os nossos problemas e tal. Isso era considerado, ninguém imaginava que a reação da guarda imperial seria uma reação de sair atirando na população, né? Então, inclusive, há relatos de que nessas árvores, nas praças e nos locais em volta do Palácio de Inverno, havia crianças que subiram nas árvores, que estavam observando. Então, os primeiros tiros de advertência, os primeiros tiros contra essa multidão que se deram pelos guardas do Palácio de Inverno foram em direção a essas árvores. Algumas crianças já caíram mortas desde então. Isso causa uma certa correria, as pessoas tentam fugir, e no que as pessoas tentam fugir, essa guarda então começa a atirar contra a população. Mais de 1000 pessoas que estavam protestando pacificamente, né, são mortas ou saem gravemente feridas, e isso é uma tragédia para aqueles que morreram e famílias que perderam seus entes queridos de forma absolutamente violenta por parte do Estado, e também para a figura, para a imagem do imperador, para a imagem do czar Nicolau II. Ele passa ali a imagem de um líder muito cruel, um líder que atira contra a população, uma população que estava insatisfeita, mas que estava protestando pacificamente. Então ele precisa, em 1905, tomar algumas decisões que mostrem que ele está, de alguma forma, sensível às demandas da população. Ele não podia, desde então, ele já vinha sofrendo
pressões, sofrendo entre aspas, né? Já havia várias pressões sobre ele, desde a virada do século XIX para o século XX, no sentido de que ele abrisse um pouco o seu poder. O poder dos Romanov é o nome da família imperial russa, ele vinha já há 300 anos dentro de um sistema absolutista, um sistema que já tinha ficado para trás em boa parte da Europa. Ou seja, o rei ele não tinha nenhum limite, nenhum conjunto de leis que limitasse o poder dele. E ele não compartilhava esse poder com um conjunto de deputados ou com um congresso com o qual ele fosse obrigado a dialogar. Então, era um poder praticamente absoluto. Claro que isso dependia de um conjunto de ministros que o ajudavam. Ninguém consegue tomar todas as decisões sobre tudo numa única figura, mas era um poder concentrado na família real, era uma autocracia, e esse poder era dividido então com os nobres e com aqueles que apoiavam e que estavam perto dessa corte. Isso durou por mais de 300 anos, essas pressões para que houvesse uma abertura já vinham acontecendo, mas aí, dado esse fato dramático em 1905, então ele se vê numa situação de muito desconforto. E aquele discurso que ele vinha fazendo muitas vezes, né, ele dizia o quê? Ele argumentava basicamente o seguinte: isso era chamado de teoria do direito divino, eu tenho o direito de governar de forma absoluta que me foi concedido por Deus. E ele, de certa forma, acreditava nisso. A Igreja Católica Ortodoxa, que era a igreja oficial russa, apoiava esse discurso, e dado essa missão divina que Deus me deu, eu preciso cumpri-la, e seria um fardo, seria um problema, seria ruim até eu compartilhar esse sofrimento dessa missão com o povo. Deus deu a mim essa missão. Enfim, esse foi um discurso que ele tentou sustentar, era um discurso muito comum entre defensores do absolutismo, um absolutismo que estava profundamente ligado ao apoio da Igreja, né, no caso da Europa Ocidental, da Igreja Católica Apostólica Romana, e no caso da Rússia, da Igreja Católica Ortodoxa. Só que esse discurso não é mais suficiente, dadas essas pressões todas. Então ele decide ceder, e ele decide então autorizar a criação de uma assembleia, ou seja, a criação de um congresso em que deputados eleitos de diferentes partidos esses que tinham basicamente que ser criados, né, porque não tinha antes essa ideia na Rússia, essa ideia típica de uma democracia, de que há oposição e há situação, e a oposição tem o direito de falar mal. Não, a depender, antes de 1905, se você formasse uma atividade política contrária aos interesses do czar, ele poderia, por exemplo, prendê-lo por traição, certo? Então agora o jogo político muda. Em 1905 ele toma essa decisão ali, no calor dos acontecimentos. Em 1906, então, finalmente eu tenho a criação da Duma. Duma era o nome na Rússia para esse congresso, para esses deputados então eleitos que poderiam propor leis, que poderiam dividir o poder com o czar. Isso resolve todos os problemas? Isso não resolve todos os problemas, por vários motivos. Por um lado, esses deputados que são eleitos e que se reúnem na Duma, eles exigem cada vez mais e querem cada vez mais ter mais poder, mais autonomia, mais possibilidades de discutir o legislativo, ou seja, quais são as leis novas no Império da Rússia. E, por outro lado, os nobres e o czar Nicolau II querem cada vez mais diminuir e limitar o poder desses deputados, o poder da Duma. Então eu tenho ali um jogo de poder que é tenso, que não se resolve facilmente, e eu tenho ainda uma instabilidade política que é importante. Mas um fato relevante ainda em 1906 é que com esse movimento a Rússia ganha uma constituição, ou seja, o regime monárquico imperial russo deixa de ser um regime absolutista, nos moldes que a Europa já vinha derrubando desde da Revolução Francesa, e passa a ser uma monarquia parlamentarista, ou seja, uma monarquia que tem um parlamento, que tem um congresso, com a qual ela é obrigada a dialogar, que divide, de certa forma, o poder com ela, e existe, a partir de então, uma coisa que não existia, que é a Constituição russa. Ou seja, existe uma Constituição, um conjunto de leis
que o imperador, todos os cidadãos, inclusive o imperador, é obrigado a respeitar. Ou seja, o limite, o poder dele, que era ilimitado, passa, a partir de 1906, a ser um poder limitado. E ele passa a ter que dialogar com a Duma, por mais que todos esses problemas se deem. E então, inicia-se a construção de uma nova fase monárquica, parlamentarista, da monarquia russa, ainda com poder muito concentrado, bem mais concentrado no czar do que na Inglaterra, por exemplo, onde quem faz a política de fato já era o parlamento. E eu vou dar um pulo agora para 1914. Então eu já tinha uma Rússia que passava por suas instabilidades políticas, mas que via na Duma uma possibilidade de solução a longo prazo. E em 1914 muita coisa muda. Como nós vimos, quem não pôde assistir, assista aos meus vídeos sobre a Primeira Guerra Mundial, parte 1 e parte 2. Em 1914 eu tenho o assassinato do herdeiro do Império da Áustria-Hungria, o arquiduque Francisco Ferdinando, e isso gera uma série de conflitos que faz com que a Alemanha e a Áustria-Hungria invadam a Sérvia. Isso envolve os interesses da Rússia, a Rússia manda ali para uma espécie de cordão de defesa, isso acaba provocando a Alemanha, a Rússia e a Alemanha entram em guerra, a França entra ao lado da Rússia, a Inglaterra também, uma vez que havia uma política de alianças. Isso é um parênteses, né? Quem tiver mais interesse na Primeira Guerra, assista o meu vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas o fato é que a entrada na Primeira Guerra Mundial em 1914 causa grandes problemas à Rússia. Primeiro, a Rússia ela não tinha o mesmo nível de desenvolvimento tecnológico do exército quanto parte da Europa Ocidental tinha. Ou seja, ela precisava gastar agora um grande esforço de guerra, financeiro, esforço humano, esforço de fábricas, de produzir mais armamento, de produzir armamentos mais modernos. E o grande força que ela tinha é ter um exército na casa de centenas de milhares, de milhões de pessoas. A Rússia tinha, ali na virada do século XIX para o século XX, cerca de 125 milhões de pessoas. Hoje em dia isso pode parecer pouco, até o Brasil tem mais do que isso, mas naquela época era, de longe, o país mais populoso do mundo. Então, talvez perdendo para a China, né, mas assim, entre a Europa e aquela região toda ali, de fato, a Rússia tinha uma população muito expressiva. Então, ela tinha um exército poderoso, mas não era um exército tecnológico. E esse exército poderoso, conforme ele ia tanto se defender quanto tentar ganhar novos territórios com um número gigantesco de soldados, eu tenho também um número gigantesco de baixas, de mortes, de pessoas feridas voltando para suas casas. Ou seja, também acontece na Rússia um movimento que aconteceu em toda a Europa, que é haver ali em 1914 um sentimento de, ok, a Alemanha é a nossa inimiga, então nós vamos nos unir, nós temos um sentimento patriótico, nosso filho vai para a guerra, nós estamos apoiando o Império da Rússia, e numa fase posterior, em que se inicia uma nova fase da guerra, que é uma fase de trincheiras, ou seja, que é uma fase que a Rússia e os outros países envolvidos na guerra não têm grandes avanços. Eu tenho uma trincheira de um lado, uma trincheira do outro, soldados se matando o tempo todo, tentando passar pela trincheira inimiga e não conseguindo. E isso passa a ser muito desgastante para todos os países e, inclusive, para a Rússia. Isso desestrutura muito o campo na Rússia, até porque alguns camponeses são literalmente forçados a ir para a guerra com pouquíssimo treinamento militar, como reservistas, né? E eles vão para a guerra, claro, ali como soldados de frente, né? Aquela primeira bucha de canhão que vai na frente. Ou seja, eu tenho uma desestruturação da mão de obra do campo, eu tenho a desestruturação, literalmente, de algumas propriedades, principalmente ali na fronteira entre o Império da Rússia e a Alemanha. Lembrando que o Império da Rússia era tão extenso que ele chegava a fazer fronteira com a Alemanha na época. Eu tenho, então, uma desestruturação da produção de comida, da produção industrial, que tem que se voltar muito para esse esforço de guerra, e eu tenho uma série de derrotas que vão prejudicando a imagem do czar Nicolau II. No meio da guerra, o czar tem a ideia
de que seria importante ele ir até o fronte, ou seja, ele comandar pessoalmente as operações militares. Então ele chega a deixar São Petersburgo e ele vai até o teatro de operações, como se chama, né, até ao fronte militar russo, com o objetivo de comandar o exército russo. Mas claro que o conhecimento que ele tinha de vida era um conhecimento muito mais político do que militar. Então, na prática, ele não era um comandante general, como, por exemplo, um primo dele comandava, e um primo dele tinha essa habilidade. A presença dele junto às tropas era muito mais uma presença simbólica, era muito mais uma satisfação de, olha, eu como imperador, eu não estou aqui parado, eu estou indo até o centro de operações de guerra, mas isso não é suficiente para reverter uma popularidade a favor dele, até porque ele não consegue grandes vitórias para voltar vitorioso, então, dessa guerra para São Petersburgo. E, além disso, ele deixa a cidade de São Petersburgo um pouco sem essa liderança política central que era ele. Ali, durante os primeiros anos de guerra, em que ele chega a se afastar, num dado momento, a sua esposa, né, que era a czarina Alexandra, ela assume mais ou menos informalmente o poder ali, ao lado do seu grande conselheiro Rasputin, que era um monge místico que depois foi assassinado devido aos interesses com os quais ele mexeu. Ou seja, eu tenho ali umas figuras que não têm tanta habilidade para lidar com o poder e com as pressões da Duma quanto o Nicolau II tinha, muito embora o Nicolau II tivesse muita dificuldade também de fazer esse diálogo, mas assim, a ausência dele em São Petersburgo não resolve alguns problemas políticos que estavam se acumulando, e ao mesmo tempo a presença dele no fronte de guerra era muito mais simbólica do que um comandante em chefe das Forças Armadas que tivesse de fato tomando as decisões estratégicas, porque ele não era um estrategista de guerra. Ele não tinha essa formação. Então isso também, de certa forma, enfraqueceu a figura dele. Em 1917, eu tenho alguns movimentos importantes. Então, por exemplo, desde 1909, salvo engano, desde a primeira década do século XX, havia a comemoração, surgiu a comemoração do Dia Internacional da Mulher, principalmente baseado nas mulheres de Nova York que tinham ido às ruas em 1909 para protestar, para exigir novos direitos dentro da família, dentro da participação política. E isso foi uma coisa que se espalhou pelo mundo e que chegou à Rússia, que tradicionalmente já há alguns anos fazia a comemoração do Dia Internacional da Mulher no último domingo de fevereiro. Então, em fevereiro de 1917, existe a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Essa comemoração está acontecendo dentro de um universo dramático, em que eu tenho, mais uma vez, fome, desemprego, desestruturação completa da economia russa e nenhuma grande vitória, né? Ou seja, muita frustração com a guerra e com os rumos que a guerra tomava. Inclusive, com o risco iminente da Rússia perder essas batalhas, principalmente contra o Império Russo, contra o Império Alemão e contra o Império da Áustria-Hungria. Então, essas mulheres vão às ruas protestar, exigir novos direitos para si, mais participação política, exigir também para a vida de seus filhos, para a vida da sua família. Essas mulheres também haviam perdido, né, é bom lembrar, muitas pessoas queridas na guerra, e esse movimento em fevereiro de 1917 começa dessa forma. Quando as mulheres tomam as ruas de São Petersburgo, isso mais ou menos incentiva outros grupos que estavam insatisfeitos a se reunir. Trabalhadores rurais, que tinham de alguma forma sido expulsos para a cidade, trabalhadores fabris, esse proletariado que aos poucos vinha se organizando dentro das fábricas, e estudantes, principalmente estudantes universitários, então tomam as ruas e formam um caldo muito maior do que essas mulheres inicialmente tinham formado. Então começa com um protesto pequeno e simbólico, importante dessas mulheres, que tem um protagonismo muito legal nas ruas em fevereiro de 1917, e rapidamente ela se espalha. Lembrando que parte desses trabalhadores que vão às ruas em 1917 estão ali exigindo novos direitos e estão exigindo novas melhorias de condição de vida, como exigiram em 1905, mas uma questão que não existia muito forte em
em 1905 e que existe em 17, é que dentro das fábricas já havia então um movimento tanto de criar-se sindicatos que representassem esses trabalhadores, quanto de se discutir e debater entre os trabalhadores ideias marxistas, ideias comunistas, ideias que entendiam que o problema deles só ia ser resolvido não com alguns poucos direitos, mas sim com a queda de um sistema capitalista e o início, através da Revolução, ou através de outras formas que se discutia, de um novo sistema em que a produção da fábrica ficasse nas mãos dos trabalhadores e não nas mãos dos industriais capitalistas. Então, aos poucos, um grupo que era formado na época pelo Partido Social Democrata, dividido entre os mencheviques e os bolcheviques, dentro das fábricas, dentro das universidades, começam esse trabalho de base com essas ideias que não eram muito difundidas em 1905. Inclusive, essas ideias elas são também debatidas no fronte, com esses soldados que estão passando por uma condição de vida muito difícil e que encontram em diversas teorias uma possibilidade de buscar por uma vida melhor. Então isso não é irrelevante. Mas em fevereiro de 1917 ainda não é o momento em que se dá a instalação de um governo que se propõe a ser revolucionário marxista. Isso vai acontecer no mesmo ano, mas um pouco mais para frente. Em 1917 eu tenho as ruas de São Petersburgo tomadas, todos esses grupos que eu comentei, eu tenho uma instabilidade muito grande, eu tenho uma tentativa de repressão, mas essa tentativa é frustrada, até porque naquele momento muitos soldados chegavam a se amotinar, ou seja, às vezes o governo poderia mandar soldados ou guardas contra a população e esses guardas se confraternizarem com a população e se amotinarem e irem contra o seu superior. Isso é um movimento que vinha acontecendo e que tornava ainda mais difícil de conter essas manifestações. E havia um problema muito grande, que era o czar Nicolau II, no meio dessa turbulência toda que volta a acontecer em São Petersburgo, não está em São Petersburgo. Está nas operações de guerra. Ali como aquela figura simbólica que também não está resolvendo a situação que precisava ser resolvida. Então, ele, diante dessas notícias, ele abandona o fronte, pega um trem, tem várias dificuldades para chegar com o trem rapidamente, até porque algumas estações haviam sido bloqueadas, e nessa viagem de trem, em que ele tem ali grandes lideranças militares que estão vindo junto com ele é pressionado, aconselhado e orientado a abdicar do poder. Então, os grandes generais assinam uma espécie de manifesto a favor da sua abdicação. Ele perde, já vinha perdendo aos poucos, mas ele perde muito fortemente ali em fevereiro de 17 o apoio dos oficiais do exército, dos generais do exército e dos almirantes da marinha russa, e com isso ele vê os conselheiros particulares dele cada vez mais orientando ele a abdicar do poder. E ainda nessa viagem de trem, ou seja, ainda antes de chegar em São Petersburgo, ele assina então a sua abdicação, ou poderia-se dizer a sua renúncia, e é importante entender que na cabeça dele ele não estava acabando com a estrutura imperial monárquica russa. Ele assina, ele entende que ele perdeu as condições políticas de se manter como o czar, que está difícil de controlar a população, que ele perde um apoio importante desses oficiais militares, que ele não tem mais muito diálogo com a Duma, ou seja, ele é pressionado, diante dessa pressão ele cede. O natural seria, no caso de um imperador, de um czar abdicar do poder, o seu filho, e na época, coisa que não existia centenas de anos atrás, na Rússia, onde já havia mulheres que haviam sido czares, etc. Mas naquela época existia uma lei que impedia as filhas mulheres dele de assumirem o poder. Ou seja, o único que poderia assumir o poder nessa situação, na transição natural, seria o seu filho, Alexei. Mas o seu filho ainda era muito jovem e, além disso, ele tinha hemofilia. Ou seja, ele tinha uma doença genética, uma doença que inclusive foi passada de geração em geração, de tanto que essas famílias reais e famílias nobres faziam casamentos entre si, ou seja, o fato do sangue ser muito parecido tornava algumas doenças genéticas mais propensas a acontecer em termos de probabilidade. O único filho homem, né, do Nicolau II ele tinha mais 4 filhas mulheres,
e esse filho homem ele era hemofílico. A hemofilia é uma doença que faz com que qualquer tipo de ferimento não consiga se coagular, o sangue não se coagula com facilidade, ou seja, um pequeno sangramento na pele pode fazer jorrar muito sangue, pode fazer essa pessoa morrer a qualquer momento. Hoje em dia há cuidados mais complexos, mas a medicina não tinha grandes cuidados para isso. Então já foi uma grande vitória, digamos assim, esse filho ter chegado ali à fase da adolescência, ele tinha grande chance de ter morrido na sua infância. E essa informação não era pública. Essa foi uma informação que poderia enfraquecer o poder do czar. O fato de, se a população soubesse que o filho dele tinha uma doença grave, que era hemofílico, que talvez não pudesse vir a ser um grande czar, isso poderia fazê-lo perder legitimidade diante da população. Então, diante desse risco, essa informação nunca veio a público. Essa informação era uma informação privada para aqueles poucos que conheciam e que participavam da vida da família real. Então, os generais fazem essa pressão, junto com a pressão popular, e aquela tendência natural que seria ele abdicar em favor do filho, ele decide que não vai fazê-lo, até porque esse filho tem uma saúde muito frágil. Então, seria muito difícil, no meio dessas tensões todas, ele conseguir enfrentar os problemas de saúde dele e ainda comandar o país, ainda muito jovem. Então ele decide, claro que ele sendo jovem, se ele não tivesse a doença, isso não seria um problema completo, porque o irmão do Nicolau II poderia assumir como tutor e tutorar o filho dele até que tivesse uma idade suficiente para assumir, mas ele decide sequer colocá-lo como tutor. Ele abdica e ele coloca na abdicação dele que ele abdica em favor do irmão. O irmão dele, teoricamente, assumiria, mas quando essa situação chega para o irmão dele, que também não foi uma situação conversada, não foi um momento que ele teve a oportunidade de dialogar com o irmão, de fazer um plano, né? Quando essa situação chega até o irmão que inclusive já tinha ido para a Inglaterra, já tinha uma vivência na Europa ocidental muito forte, ele decide o seguinte: olha, eu não vou assumir o cargo de imperador diante dessa situação, diante dessas turbulências, e ele ordena que se convoque uma Assembleia Constituinte. Tem lugares que dizem o seguinte: ele simplesmente renunciou, ele simplesmente não aceitou assumir. Mais ou menos, o que ele faz ele ordena que se convoque uma Assembleia Constituinte, ou seja, que o povo vote em seus representantes, que esses representantes dialoguem em uma Assembleia com o objetivo de fazer uma nova Constituição essa que deveria decidir o novo modelo político de regime da Rússia. Se esse modelo decidido, ou seja, se houvesse uma força monarquista importante entre esses deputados, se a população tivesse um apoio monárquico grande, era possível, teoricamente, na cabeça do irmão dele, claro que isso não aconteceu, que a população apoiasse o regime monárquico, apoiasse o regime imperial e que ele, então, posteriormente, assumisse. Mas quando ele não assume de imediato e ele sugere, na verdade, ordena, né, a criação de uma Assembleia Constituinte, ele acaba saindo desse cenário político, ele não volta mais, ele não é mais convidado a voltar a esse cenário político. Então, na prática, apesar de não ter sido o objetivo de Nicolau II, naquela viagem de trem, em fevereiro de 1917, de pôr fim à dinastia dos Romanov, ou pôr fim ao regime imperial monárquico russo, na prática é o que acaba acontecendo. E aí vem a questão: quem vai assumir, né? Então, a Duma passa a ser protagonista, a Duma, que tinha ali uma função de aconselhar, uma função de propor algumas leis, com a possibilidade do imperador ter vetos sobre aquela lei, ela passa a ter um papel, então, protagonista, e a partir da Duma se organiza um conjunto de representantes que formam o governo provisório. Um governo que vai ser provisório até que a nova Constituição da Rússia seja votada. Ali, em poucos meses depois, uma figura mais proeminente dentro do governo provisório, que é o Kerensky, vai se destacando e ele acaba então sendo o líder do governo provisório. E eu tenho muitos problemas que vão acontecer. Eu estou vendo aqui que esse vídeo já está chegando a 38 minutos, eu acho um tempo legal para a gente não se cansar tanto. Por favor, vamos parar por aqui. E aí, a parte 2, que eu vou publicar o mais rápido possível, a parte 2 da Revolução Russa,
a gente vai falar sobre o momento em que o Kerensky assume como um líder do governo provisório, como ele tenta fazer algumas operações de guerra contra o Império da Áustria-Hungria, operações que são muito mal sucedidas, como essas derrotas na guerra impactam o governo dele, de que forma ele tenta se manter no poder e se enfraquece com essas tentativas a ponto de criar possibilidades na Rússia para um processo revolucionário de massas, marxista, que tem já como objetivo derrubar não só o governo provisório, mas todo o sistema político e econômico da Rússia. Isso vai acontecer em outubro de 1917. Então a gente vai colocar na próxima aula uma espécie de lupa em cima desse processo revolucionário final. Importante, uma coisa que acontece em todas as revoluções, é sempre esquisito em história você colocar algo como todas as revoluções, mas uma coisa que é comum nas revoluções é haver um problema, um constrangimento com o antigo líder político daquela nação. Porque não é do dia para a noite que todos vão deixar de apoiar o antigo líder e passar a apoiar esse novo líder que veio dessa revolução. Ou seja, existia dentro da Rússia, não só em Petersburgo como espalhado pela Rússia, alguns grupos monarquistas, alguns grupos conservadores, alguns grupos que apoiavam o poder do czar. E há sempre essa questão do que fazer com o czar. Prendê-lo por, teoricamente, haver cometido alguns crimes, ou crimes possíveis de guerra, ou crimes contra a população, mas se você prende o czar, você tem ali o filho dele ainda era vivo, o irmão dele, ou outros parentes, né? Há um problema, entre aspas, a ser resolvido, o que fazer com a família real. Ao renunciar, eles vão essa família real vai para uma espécie de casa de campo, ali de início passa a ser um momento tranquilo, que estamos longe dos problemas de São Petersburgo, mas conforme esse governo provisório vai se tornando mais radical, esse czar passa então a viver dentro de uma espécie de domicílio, de prisão domiciliar, ou seja, ele passa a não ter mais a liberdade de viver ali com a sua família, e quando os bolcheviques finalmente assumem, de outubro para novembro de 1917, ele se vê numa situação muito complicada e muito delicada. E aí a gente vai acabar lembrando, né, que na Revolução Russa o Luís XVI perde, literalmente, a sua cabeça, bem como Maria Antonieta, e eles passam, né, por um julgamento, pelo menos dentro da nova Constituição francesa. Na Rússia isso se dá de forma muito diferente. Mas é um problema a ser solucionado e eu não vou dar spoilers, eu vou deixar vocês aguardarem a parte 2 da aula para a gente saber o que aconteceu com a família e o que aconteceu com o czar Nicolau II, seus 5 filhos, sua esposa Alexandra. Tá? Muito obrigado por assistirem o meu vídeo. Eu peço que nos apoiem. Como você nos apoia? Você dá uma curtida aqui e você se inscreve no nosso canal e faz um comentário. Os comentários podem ser positivos ou negativos, não tem problema, contanto que sejam bem educados. E qualquer sugestão de como eu melhorar os meus vídeos e como torná-los cada vez mais didáticos são sempre muito bem-vindas. Tá? Vejo vocês mais tarde. Até o próximo vídeo.